Ezequiel no capítulo de número 1, no capítulo número 37, verso de número 1. Para que o Espírito Santo ele venha falar connosco a palavra que o Senhor trouxe no meu coração de forma profética na noite de ontem. A mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim e mediante o poder do seu Espírito, Ele me conduziu até o meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Verso 2. E em seguida Ele me levou a caminhar, digam comigo, de um lado para o outro. E pude observar que era imenso o número de ossos no vale e que todos estavam mirrados e estavam ressequidos. Podem ficar aí com o texto do capítulo número 37, aí onde está. Nós vamos sentar em nome de Jesus Cristo. Alguém dê glória para Jesus nesta manhã. Aleluia. O livro de Ezequiel, irmãos, é um livro tremendo porque ele é profético. Fala para alguém, o tempo é profético. Aleluia. Irmãos, o livro de Ezequiel vai num tempo difícil para o povo de Israel. O povo de Israel estava cativo na Babilônia, o exílio tinha acontecido e o povo estava vivendo um cativeiro. Quando Deus chama o profeta Ezequiel, o chama com uma voz bem forte, quando o povo estava cativo, e lhe diz: junto ao rio Quebar tem um chamado sobre a vida de Ezequiel. Fala para alguém nesta manhã, Deus, Ele tem um dia para chamar a tua vida. Aleluia. Deus mostra ao profeta Ezequiel a condição em que estava o povo de Israel, a condição em que vivia o povo de Israel. Esse tempo do profeta Ezequiel, considerado um profeta maior não porque ele fosse, em termos espirituais, um profeta mais elevado do que os profetas menores, mas que o profeta é maior apenas porque o legado escrito, o legado histórico é maior número e dimensão. Por isso nós dizemos que são profetas maiores. Contemporâneo do profeta Ezequiel é o profeta Jeremias, considerado por muitos o profeta chorão, porque não tem mal nenhum chorar. Chorar faz parte de quem tem amor no seu coração por Jesus. Quem não chora para Deus também não ouve Deus, porque até as lágrimas que caem dos nossos olhos, Deus recebe nas suas mãos. Se tu não tens mais palavras para falar para Deus, chora, pois as tuas lágrimas serão ouvidas. Vivemos em tempos difíceis. Vivemos dias em que as pessoas, elas procuram um ombro amigo. Vivemos alturas, irmã Fernanda, que as pessoas procuram, às vezes, alguém onde reclinar a cabeça. Vivemos dias em que a impiedade é de tal maneira sobre a terra que, se não fosse a misericórdia de Deus em abreviar os tempos, a Bíblia nos vai dizer, pastor Gomes, que nenhuma carne se salvaria, porque se o Senhor não abreviasse o tempo, nós não encontraríamos salvação para as nossas almas. Viremos dias e vivemos dias em que o amor de muitos, diz a palavra de Deus, esfriará. As pessoas não se preocupam mais umas com as outras. Os vizinhos não se preocupam mais com as vizinhas. As pessoas vivem no egoísmo delas próprias. Se fecham dentro das suas casas, fecham o seu coração e vivem fechadas em si mesmo. Mas eu profetizo esta manhã, na qualidade de profeta de Deus, que Deus está levantando um povo que ainda tem amor no seu coração para dar a mão ao seu próximo. Fala para alguém nesta manhã: eu ainda tenho uma palavra da parte de Deus. Aleluia. O profeta Jeremias, pastor Osias, ele é contemporâneo do profeta Ezequiel. Eles vivem no mesmo tempo. Parece que Deus ele tem algo especial no que concerne à voz profética.
Porque enquanto para muitos a voz da profecia está apagada, para nós que cremos nos seus mistérios, nos seus dons, sabemos que Deus ainda fala no meio da sua igreja. E é interessante que nesses dias o povo estava no exílio, eles estavam na Babilônia, eles estavam vivendo e crescendo dentro do território dos seus inimigos. E o povo estava, irmãos, exilado naquele lugar. E o profeta Jeremias, ele profetiza para o povo de Israel que viria uma vara e que essa vara que viria da parte de Deus iria açoitar Israel. Parece, irmãos, que o povo daquele tempo não é muito diferente da gente, porque a gente gosta de ouvir as coisas boas de Deus, gosta de ouvir Deuteronômio capítulo número 28, como já foi citado aqui. E será que se ouvires a voz do seu teu Deus e fizeres tudo conforme está escrito, abençoado serás ao entrar, abençoado serás ao sair, bendito o teu cesto e a tua amassadeira. A gente ouve a palavra de Deus e a gente se regozija, mas quando toca na vara de Deus, a gente ouve o ai, e ninguém gosta da vara de Deus, pois a vara de Deus ela é corretiva, mas a vara de Deus nos endireita no caminho certo. Jeremias, o profeta chorão, ele não está mais chorando e a sua boca se torna numa boca de profecia de Deus para a nação de Israel. Deus levanta uma vara e o nome dessa vara tem um nome, Nabucodonosor, é o nome da vara, porque Deus levanta aquele homem, toca aquele homem para trazer uma correção em Israel. Rapidamente, 3 incursões são feitas em Israel. Uma primeira incursão, uma segunda e alguém diga comigo uma terceira. Mas a segunda incursão que vem sobre o povo de Israel é a pior de todas. Digam comigo, a pior de todas. O povo inimigo, quando ele chegava a Jerusalém, a primeira coisa que fazia era quebrar muralhas e quebrar muros. Porque em cada uma daquelas muralhas tinha uma porta. Quem conhece a história sabe que haviam portas em todas as muralhas de Israel e em Jerusalém. Cada uma daquelas portas tem um significado profético. A porta das ovelhas tem um significado profético. Cada uma das portas tem um significado. E os inimigos, eles sabiam que cada uma daquelas portas precisava ser quebrada. E a primeira coisa que eles fazem é destruir o templo e quebrar as muralhas em Jerusalém. Porque o inimigo sabe que se ele destruir as muralhas da nossa vida da oração, as muralhas da nossa vida do jejum, as muralhas da nossa vida congregacional, rapidamente ele vai chegar ao cerne. E onde o nosso inimigo quer chegar é ao cerne. Sabem onde é o cerne, o centro de todas as coisas? É a nossa adoração. E onde tem adoração prestada para Deus é o nosso culto racional. Paulo vai dizer que o que Deus nos pede é o nosso culto racional, mas ele também pede, seja o vosso culto espiritual, seja culto agradável a Deus. Tem alguém aqui comigo? Nessa segunda incursão, 10.000 homens são levados, são tomados de Israel, e 10.000 homens estão agora sendo levados para a Babilônia. Interessante que desses 10.000 homens não são homens quaisquer, porque o inimigo, quando ele tenta fazer alguma coisa, ele quer tocar nos ungidos de Deus, pois aqueles que carregam a promessa e têm o óleo sobre a sua cabeça são aqueles que têm boca de profeta na terra. Olha para o teu irmão nesta manhã, vê se ele tem cara de quem é profeta nesta manhã para a tua vida. Isso, olha, vê se tem cara de profeta. 10.000 homens da linhagem sacerdotal são levados agora para dentro da Babilônia. Eles são tomados de Israel e levados são para o cativeiro. E dentro da Babilônia eles começam corrompendo todos os seus costumes. Porque no início as coisas do mundo, elas parecem não ter efeito. Mas sabem que o mundo é como uma cobra. Vocês já viram uma cobra quando alguém tem esse dom de enfeitiçar a cobra? E a cobra fica olhando e vai seguindo a mão de quem enfeitiça.
Assim é o diabo. O diabo tem esse poder de levantar e enfeitiçar as pessoas. As pessoas começam olhando para o mundo, achando que o mundo não tem nada de errado. E a pessoa muitas vezes diz: eu vou, não tem mal nenhum, eu não vou ficar lá. Quantos caíram nas drogas assim? Quantos caíram no álcool? Quantos caíram na perdição? Quantos se afastaram de Cristo por conta apenas de uma manhã, ou de uma tarde, ou de uma noite? Não faz mal nenhum. E estes homens, eles vão para a Babilônia e eles começam a acomodar-se aos usos, costumes, às religiões, aos sacrifícios de imundícia dos ídolos, e eles começam a se deixar contaminar. Que tu possas nesta manhã dizer a alguém: o problema é quando o coração é contaminado. Porque enquanto eu piso os meus pés num lugar, mas eu não me deixo contaminar pelo lugar, está tudo mais ou menos bem. Agora, quando o meu coração já está contaminado, eles deixaram de adorar a Deus e começaram a adorar aos ídolos daquele lugar. Rapidamente, os sacerdotes que outrora eles adoravam ao Senhor, o Rei da Glória, agora eles estavam adorando a Ra, ao Deus do Sol. Eles se estavam curvando e adorando aos ídolos que praticava a Babilônia, porque cedo eles se esqueceram do Deus a quem eles serviam. Mas ainda havia no meio deles algum remanescente. Digam comigo: um remanescente. E o remanescente de Deus é aqueles que Deus ainda pode contar. E eu creio que eles estão aqui de braços abertos nesta manhã. Tem remanescente de Deus aqui? Tem alguém que diz nesta manhã: eu não me rendo, eu estou de pé e por isso eu estou na casa do Senhor? Se tu estás, então aplauda Ele esta manhã. Aleluia, aleluia. No meio do remanescente está o profeta Ezequiel. Lá no meio desse remanescente, entre esses 10 mil que são levados para a Babilônia, está o profeta Ezequiel. Ezequiel está lá dentro e Ezequiel ainda tem voz para falar, mas Ezequiel precisava de uma palavra da parte de Deus. Tem alguém aqui esperando uma palavra da parte de Deus? Então tu estás no culto certo, na hora certa, e Deus tem uma palavra para a tua vida nesta manhã, nesse lugar. Deus tem uma palavra para aqueles que nos escutam através da internet. Deus tem uma palavra para a tua vida. Aleluia. Salmo de número 137, verso de número 1 até o número 4. Eles estão cativos dentro da Babilônia, mas o remanescente ainda está com o coração em Sião. Porque o remanescente de Deus, ainda que esteja com os seus pés no mundo, ao cheiro das muitas águas, o Espírito de Deus ainda brada aí dentro. Eu já vi, vocês já viram, alcoólatras parados no meio da rua, bêbados a cair para o lado, e eles ainda adoram ao Senhor apesar do seu alcoolismo. Pastor, está dizendo que isso é certo? Não, estou dizendo é errado. Mas ainda tem uma centelha de Deus que arde na alma e no coração das vidas. É por isso que as pessoas que se afastaram do Senhor, que deixaram a obra de Deus para trás, quando elas ouvem o louvor, quando elas ouvem a adoração, uma lágrima rola pelo seu rosto, uma lágrima cai do rosto, pois eles ainda carregam uma promessa de Deus. Deus ainda tem uma promessa para a tua vida. Toque alguém nesta manhã, bana alguém nesta manhã. Eu quero ouvir o glória da igreja. Sabe uma coisa, irmão? Eu só ouço gente dando glória quando sobe no altar. Quando está no lugar, fica de boca fechada. Abra a tua boca e dá glória para Ele esta manhã. Dá glória ao Senhor. Nós precisamos aprender a glorificar. Aleluia, aleluia. Eu estou ali, estou dando glória, eu estou louvando. Vai alguém pregar, eu digo glória a Deus. Vai alguém aqui, eu dou glória a Deus. Mas eu não entendo.
Porque tem gente que, irmãos, quando chega aqui parece que é eletrificado e parece estar apagado quando está no lugar. Mas Deus quer ver aí no teu lugar que ainda tu tenhas voz para dizer glória a Deus por essa palavra. Aleluia! Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus por esta palavra. Aleluia! 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 Eu conheço lugares quando o pregador pisava e alguém o invejava, pisava o altar, cara fechada, boca fechada e não dava glória. Mas aqui tem um povo que adora a Deus. Nós não damos glória ao pregador, nós damos glória ao Deus que toma o pregador essa manhã. Damos glória ao Espírito Santo. É para Ele que rendemos glória. Aleluia. Aleluia. Salmo de número 137, capítulo de número 1. Eles estão lá dentro da Babilônia, mas há saudade que brota no coração por Jerusalém, pelos montes Sião. Para quando eles acordavam, subiam no monte, e eles olhavam para Jerusalém e viam toda aquela vista tremenda de Jerusalém. Eles têm saudades de adorar no templo. Eles têm saudades das crianças se passeando no meio das ruas. Eles têm saudades dos louvores no monte debaixo daquela árvore. Eles têm saudades da presença de Deus. E agora eles estão dizendo, junto aos rios da Babilônia. Porque eles não tinham mais nenhum rio para eles ficarem, a não ser o rio da Babilônia. Quando a pessoa ela se afasta de Deus, o rio que passa do seu lado não é rio que tem cheiro de rio de Deus. Não é Jordão, é Babilônia. E junto aos rios da Babilônia nós sentámonos a chorar, com saudade de Sião. Talvez nesta manhã, muitos de nós nos sentamos a chorar com saudades dos tempos de Sião. Talvez os tempos passados foram tempos que nos levaram a glorificar mais, ou nós acharmos por algum momento que Deus estava no seu auge e que nós estávamos sofrendo uma centelha de avivamento. Mas eu quero vos dizer nesta manhã, o Deus que nós servimos é o Deus de ontem, é o Deus de hoje e é o Deus da eternidade. Deus que fez no passado, é Deus que faz no presente, é Deus que faz no futuro, porque dele e por ele e para, e para ele são todas, eu estou dizendo, são todas as coisas. Tudo é para ele e tudo provém dele. As coisas do passado, Deus fará melhor no presente e fará coisas ainda maiores. Nós não vivemos das profecias passadas, nós vivemos do Kairos de Deus no presente. Eu sou daqueles que ainda crê que a glória da segunda casa, será maior do que a primeira casa. Se alguém experimentou a sua glória no passado, eu creio que no futuro e no presente a glória será ainda maior do que a primeira. Jesus! Maior! 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 O povo esperava em Davi uma manifestação gloriosa da presença de Deus, mas as suas mãos sujas de sangue o impediram de construir o tabernáculo. Depois vem Salomão, cuja sabedoria e grandeza em sabedoria está descrita lá aos Eclesiastes no capítulo de número 3. Ele descreve a sabedoria do homem velho que entende o que é vida. Há um tempo determinado para todas as coisas, no céu, na terra e debaixo da terra. O tempo está na mão de Deus. Deus fala para alguém nesta manhã aqui neste lugar. Tem um tempo determinado para todas as coisas.
Salomão está velho quando ele escreve o livro de Eclesiastes, cheio da sabedoria de Deus. Ele entende. Eu tive um tempo para ser novo, tive um tempo para amadurecer e agora eu tenho tempo para viver a velhice. Aleluia! E é cheio Salomão de sabedoria de Deus. E a Bíblia nos diz que no dia da consagração do templo de Salomão, no dia da inauguração daquele templo, a Bíblia nos diz que a presença do Senhor tomou a casa do Senhor. E a Bíblia diz, e os sacerdotes não podiam estar de pé, porque a glória de Deus tomara a casa do Senhor. Escuta, eu estou dentro de outro texto, mas eu já vos levo e vocês vão entender. Alguns estavam adorando lá dentro. Eu falei isso para alguém aqui, acho que foi a irmã Tarciana, na sexta-feira. Eu falei para ela, havia dois sentimentos nos dias de Salomão. Havia dois sentimentos profundos na alma de duas gerações. A geração antiga, eles choravam, porque eles se lembravam da primeira casa. Havia um misto dentro da sua alma, porque eles lembravam-se da glória da primeira casa e do que Deus houvera feito na primeira casa. Os mais jovens, eles tinham uma profecia nos seus lábios e eles tinham o coração totalmente rasgado para o futuro. Então eles se alegravam com tudo o que eles tinham. Os sacerdotes não podiam entrar dentro da casa. Sabem onde é que os sacerdotes ficaram? De fora do templo. Porque a glória de Deus era tanta, porque eles não conseguiam estar de pé, nem para ministrar a Deus, porque eles foram tomados pela presença. Porque sempre que existe alguém que é tomado pela presença, vai haver profecia no nosso meio. Sempre que existe alguém que é tomado pela glória, vai ter palavra profética no nosso meio. E um misto de gerações é encontrado. De um lado os mais idosos e do outro lado os mais jovens. Eles não sabem o que hão de pensar. Eles estão vivendo aquele momento com alegria, mas a tristeza das coisas do passado e da primeira casa faz a alma deles ser transformada. E assim está o povo cativo na Babilônia. Eles estão junto aos rios da Babilônia. Agora vocês vão entender o misto da alma. Sentámos a chorar. E como nós tínhamos saudade de Sião. Verso de número 2. E nos salgueiros que lá existiam, penduramos o instrumento. Escuta, naqueles salgueiros eles pegaram na sua harpa e eles colocaram o instrumento colocado lá. Era como se eles dissessem, não vale mais a pena. Não tem mais solução. Não tem mais alegria para nós louvarmos e adorarmos a Deus. Deus já não está mais conosco. Deus nos largou. Deus nos deixou. Ao ponto, irmãos, dos sacerdotes serem apanhados pelo profeta Ezequiel de joelho dobrado, adorando ao outro Deus e adorando os ídolos. Pastor Osias, o Senhor já pegou. E a tristeza brota na alma deles ao ponto de eles dizerem, adorar, nós não queremos mais. Vamos pendurar a harpa. Verso de número 3. Podes passar aí. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam para entoar belas canções. Oh, meu Deus! E os nossos opressores, que fôssemos alegres, exclamando, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Eles estão na Babilônia. Eles têm o seu instrumento colocado no salgueiro. Eles estão com saudades de Sião. E alguém agora está pedindo da Babilônia, canta aquele cântico. Canta um cântico para o teu Deus. Só que a alegria não está mais no coração de cantar e louvar para Deus. E Deus me traz aqui nesta manhã como profeta de Deus. Essa situação de tristeza vai sair do teu coração. Tu vais pegar a tua harpa que estava no salgueiro e tu vais voltar a tocar para Deus. Tu vais tocar outra vez para o Senhor. Tu vais começar a louvar ao Senhor outra vez. Aleluia. Olha o que o texto diz no verso número 4. E como porém haveríamos de cantar as canções do Eterno numa terra estranha? Eles estão numa terra que não é a deles, numa língua que não é a deles, sobre o poder de Nabucodonosor, que era um homem poderoso da época. A Babilônia se tornou uma grande nação
e se engrandeceu. Israel é subjugada e agora todo o povo está lá no sofrimento. Olha o que a Bíblia nos vai dizer no Salmo de número 126, verso de número 5. Olha o que Deus está dizendo para nós nesta manhã. O que em lágrimas semeiam, me ajudem, em júbilo ceifarão. Olha para alguém nesta manhã e diz: as tuas lágrimas se transformarão em alegria. Deus está dizendo para alguém nesta manhã: ainda que tu estejas semeando com lágrimas, tu vais colher com alegria. Por um tempo parece que as coisas não funcionam. Olha o que Deus está revelando para nós. Pega na harpa que está. Som. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Deus está dizendo para nós: não largues a arma que eu te dei, não tires a arma que eu te dei, não abras mão da arma que eu te dei. Alguns já estão entendendo, essa arma é para usar. O diabo não quer, mas Deus está dizendo: usa a arma da oração, usa a arma da intercessão, usa a arma do clamor, usa o jejum que eu te dei. Vai para a batalha, vai para a guerra. A vitória vai chegar na tua casa, na tua vida, na tua família. A vitória vai chegar sobre nós. Vai chegar. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia. Ezequiel capítulo de número 2. Deus visita Ezequiel. E Ezequiel, onde ele está? Ele está na Babilônia. O que ele está vendo? Nada. Digam comigo, nada. Por quê, pastor? Porque sem Deus a visão do homem é cega. Ezequiel é profeta, mas o que ele está enxergando é Babilônia. Só no capítulo de número 2, Deus desce até Ezequiel e diz: homem, põe-te de pé, pois eu quero falar contigo. Ezequiel se põe de pé e Deus vai começar a falar com o profeta Ezequiel. No capítulo de número 2 até ao capítulo de número 8, digam comigo 8, passa ao capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 e nada acontece. Mas a Bíblia diz, no capítulo de número 8, a Bíblia diz: e se estendeu do céu uma mão. Oh, meu Deus! E eu via uma mão, e essa mão veio até mim, na minha direção. A Bíblia diz, foi como um braço que segurou os meus cabelos. E o Senhor lhe disse: Ezequiel, põe-te de pé. Ezequiel vai ficar de pé na presença de Deus. E agora Deus vai começar a trazer visão do céu para a vida do profeta Ezequiel. Porque até aquele momento a visão que ele tem é Babilônia. Talvez alguns de nós que estamos aqui, a visão que nós temos é Babilônia. A gente só está enxergando que tem inimigos ao redor, que tem dificuldade, que tem luta, que tem batalha. Mas olha, Deus pega Ezequiel pelo seu cabelo. E olha que pegar pelo cabelo é Deus dizendo: homem, eu te falei lá atrás para tu ficares de pé, que eu queria falar contigo. Parece, Ezequiel, tu não estás entendendo. Deus faz isso com a gente. Quando Deus fala com a gente, vai no culto, vem para a minha presença, começa a orar, começa a jejuar. Parece que alguns não estão querendo ouvir. Deus está dizendo: eu vou pegar alguns pelos cabelos e eu vou colocar de pé. Estava embaixo, mas eu vou pôr
pôr de pé. Estava caído, mas eu vou pôr de pé. Não tinha força, mas eu vou pôr de pé. Não tinha visão, mas eu vou pôr de pé. Tem gente que está sem força, tem gente que está sem visão, mas agora Deus está dizendo: eu estou colocando de pé. Tem alguém aqui comigo esta manhã? Aleluia. Deus abre a visão do profeta Ezequiel. A visão dele se abre de tal maneira que a Bíblia diz que o Espírito leva Ezequiel até um lugar. Shelabas. E este lugar está entre a terra e o céu. Escuta, entre a terra e o céu existe um lugar onde Deus abre uma janela de entendimentos e de visão. Diz para alguém nesta manhã: entre o céu e a terra, Deus abre uma janela de visão. A Bíblia nos vai dizer, pastor Osias, que Deus pega o profeta Ezequiel e o joga por dentro daquela porta. E aquela porta está entre os céus e a terra. E onde Deus vai levar o profeta Ezequiel? Não vai levá-lo a Jerusalém. Não vai levá-lo aos montes de Sião. Não vai levá-lo aos tempos abençoados que foram vividos no passado. Sabe onde vai levar? Deus vai levar naquilo que é preciso uma mudança. Fala para o teu irmão nesta manhã: Deus sempre te vai levar onde é preciso mudar alguma coisa. Onde é preciso mudar. Agora, entre o céu e a terra, os olhos do profeta Ezequiel se abrem. E entre o céu e a terra ele começa a enxergar. O Espírito de Deus, que pegara pelos cabelos o profeta Ezequiel, o leva pela sua mão. E é como Deus estivesse dizendo: entra e vê. Quando ele olha, ele começa a ver. Ele começa a ver a Babilônia. Só que interessante, ele não começa a ver os babilônios. Ele começa a ver os hebreus dentro da Babilônia. Porque o que importa, irmãos, não é o que está por fora. O que importa é o que está por dentro. Não importa o que está à nossa volta. O que importa é aquilo que a gente carrega aqui dentro. Não importa o que o diabo está dizendo, o mundo está dizendo, as pessoas estão dizendo a teu respeito. O que importa, fala para alguém, é o que está aqui dentro. Fala para alguém nesta manhã: ainda tem uma palavra da parte de Deus. E o Espírito leva Ezequiel. Parece que eu estou vendo o Espírito de Deus se movendo. Ezequiel começa a enxergar. Ele começa a ver os hebreus adorando ao Deus Ra, adorando ao Deus Sol. Ele começa a ver os hebreus mais profundamente. E interessante que o texto nos diz, à medida que o texto vai avançando a profundidade do pecado que eles estão cometendo contra Deus. Uma conversa é escutada. Porque, irmãos, no Espírito nós ouvimos Deus falar conversas que nós nem imaginamos que Ele pudesse nos falar. No Espírito, Deus revela coisas que a gente jamais entenderia, perceberia de outra forma. Porque Deus se manifesta não na carne, Deus fala no Espírito. Deus se revela no Espírito. Deus se revela quando tu sais da terra e entras no lugar onde Deus te coloca. E agora ele estava levando o profeta Ezequiel mais fundo. E de repente ele chega a um muro. E uma muralha se abre pela frente. E aquela muralha tem um pequeno buraco. E Deus fala para o profeta Ezequiel: abre o buraco e escava. Não tem outra forma de saber quem é Deus se não escavar. Tem muita gente criticando, zombando do ministério profético porque eles nunca escavaram. Eles nunca se depositaram na presença de Deus. Eles nunca buscaram um nível de intimidade e de profundidade que permitisse escavar. Às vezes vai ter dias na nossa vida em que nós vamos estar como Ezequiel. As situações à nossa volta e circunstâncias parecem falar mais alto, mas a mão do Senhor nos vai tirar e vai dizer: vem, eu vou te mostrar o que está à tua volta, e onde está a minha dor, e onde está a dor dos meus filhos, e onde está a dor da minha igreja, onde está a dor daqueles que sofrem. Ezequiel está agora de frente para uma muralha e tem um buraco. E Deus diz: cava. Ezequiel começa.
escavando a terra. E vocês sabem que muralha, ela não é feita de material mole, é feita de pedra. Ezequiel começa batendo na muralha, abrindo o buraco, porque o buraco custa abrir. Entrar na profundidade de Deus tem preço. Ezequiel continua batendo. E Deus está lá por trás, sobre os olhos do profeta, lhe fazendo ver e enxergar o que Deus queria que ele visse. Quando o buraco se abre, Deus diz: espreita para o buraco. Ezequiel mete a cabeça dentro do buraco e ele começa a olhar. Quem está lá? Os sacerdotes. Os 10.000 que foram tomados para o exílio, os sacerdotes de primeira, os que são uma casta sacerdotal, sabem o que eles estavam fazendo? A Bíblia diz, eles estavam de joelho dobrado, adorando aos ídolos. Sabem o que eles estavam dizendo? Eles estavam dizendo: outrora Deus se manifestou para nós, outrora Deus, Ele foi o nosso Deus, mas Ele se esqueceu de nós. Então o capítulo de número 37, o texto começa dizendo no verso de número 1, Ezequiel 37, 1, Deus vai trazer uma profundidade ao profeta que nunca tinha trazido antes. Ele queria que ele sentisse a dor que Deus estava sentindo. O nosso problema é que muitas vezes nós só estamos pensando na nossa casa. Desculpem, nos nossos filhos, desculpem, nos nossos netos. Pastor, isso tem mal? Não. Mas há uma coisa: não adianta a gente pensar nos nossos e deixar os outros para trás. Não adianta a gente só querer bem para os nossos e não abençoar alguém. Porque tem alguém aí do teu lado que às vezes está precisando que tu dês a mão, porque há um osso seco do teu lado que às vezes precisa ser levantado. Olha para alguém nesta manhã e diz para ele: tu podes estar como um osso mirrado, mas eu estou aqui para profetizar para a tua vida. Aleluia. Escuta, presta atenção. Ezequiel 37, verso número 1. O mesmo Espírito que pegou nos cabelos do profeta Ezequiel, o levou dentro do muro. Agora, o mesmo Espírito já não pegou mais o profeta. Perguntem-me porquê. Porque o profeta já estava de pé. E quando o profeta está de pé, ele já tem a visão certa. Às vezes é preciso Deus nos levantar para nos abrir a visão. Talvez essa luta que tu estás a passar, essa batalha que tu estás a viver, ela só precisa de uma visão aberta. E quando a visão está aberta, pastor Osias, já não é preciso Deus pegar mais pelos cabelos. Agora só diz: eu só estou aqui. Eu lhe mostrei. A mão do Senhor pairava sobre mim e mediante o poder do seu me conduziu. Há uma diferença entre pegar pelo cabelo e ser guiado. Até aquele momento, Deus pega pelo cabelo, agora ele está sendo guiado pelo Espírito de Deus. E então o Espírito de Deus leva o profeta Ezequiel ao meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Verso de número 2. De seguida ele mesmo levou a caminhar de um lado para o outro. E eu pude ver que era imenso o número de ossos no vale e que todos estavam. E sabe o que Deus estava dizendo? Olha para a condição do meu povo, porque em cada osso daqueles, em cada crânio, em cada osso do corpo, representava uma vida. Verso de número 3. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acreditas que esses ossos poderão ter vida? Escuta, vamos entrar mais profundo dentro do texto. A Bíblia relata que Deus leva o profeta em espírito ao vale, e o vale é um lugar baixo, e naquele lugar baixo estão espalhados muitos ossos, tão secos que pareciam já não ter vida. E Deus leva o profeta, e o profeta não vai pisar em cima dos ossos. O profeta vai andar. Alguém vai entender.
ao redor dos ossos. Aqui tem um crânio. Aqui tem um fêmur. Aqui tem uma tíbia. Aqui tem um crânio pequeno. E ele vai passando ao lado dos ossos. Sabe porquê? Porque cada osso representava uma vida, e vida não se pisa. Vida não é para ser pisada. É por isso que o profeta vai andar ao lado dos ossos, porque ele não pode pisar em cima dos ossos. Diz para alguém nesta manhã: as vidas não são para ser pisadas. As vidas não são para pisar. Agora o profeta está dizendo, Deus está dizendo ao profeta Ezequiel. Ele faz uma pergunta ao profeta Paulo. Ele pergunta assim: podem esses ossos porventura ter vida? E o profeta Ezequiel dá uma resposta sábia. Diz: senhores, tu não sabes. Porque a única pessoa que tem poder para dar vida no meio da morte é Ele. A única pessoa que tem poder para tirar-te dessa situação e dessa circunstância que estás vivendo é Ele. A única pessoa que tem possibilidade para entrar dentro do teu casamento e mudar a história da tua vida é Ele. A única pessoa que tem poder para te tirar dessa doença é Ele. A única pessoa que tem poder sobre essa igreja é Ele. Então Deus diz pelo profeta Ezequiel. Eu entendo Deus olhando para o profeta Ezequiel e dizendo assim: escuta, vamos atrás. Eu entendo Deus dizendo assim ao profeta Ezequiel. Deus pensando. Eu vejo Deus no seu pensamento. Eu vejo Deus dizendo assim: eu já te levantei e te disse que eu te chamei. Primeiro, eu já te levantei pelos teus cabelos e te mandei ficar outra vez de pé. Eu já te tirei da terra e tirei-te de uma condição de visão espiritual. Agora o que é que eu preciso? Eu só preciso que tu deixas até ao vale, para entenderes que o meu trabalho não é nos lugares altos. O meu trabalho é nos lugares baixos. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo: a condição da igreja naqueles dias, a condição do povo de Israel era em lugares baixos, mas Deus ainda tinha uma boca de um profeta para declarar que haja vida sobre os ossos secos e que eles ganhem vida. Sabe o que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo: essa pessoa que está embaixo lá ao lado do teu trabalho, profetiza sobre ela. Essa situação na tua vida que parece não ter solução, profetiza. Aquela pessoa que te xingou, que ela te fez mal, que te perseguiu, não profetizes mal sobre ela. Agarra e levanta a sua mão e diz: eu vou profetizar. A tua vida vai para a frente, a tua casa vai para a frente, a tua vitória vai chegar. Deus só está esperando que nos lugares onde não há vida, nós entremos com uma voz profética e declaremos a vitória naquele lugar. E Deus vai fazer aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao nosso coração. Deus preparou para braços abertos para esta temporada profética. Deus vai trazer vida em meio dos ossos que estavam secos. Aleluia! Quem crê, diga glória a Deus. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu estou fechando. O profeta Ezequiel só tem uma missão. Perguntem-me qual é a missão. A sua única missão é profetizar. É só a missão dele. Irmãos, esse Deus não é gente, não é feito de carne e osso, não. Esse Deus, irmãos, ele é tremendo. Porque ele pega num homem igual a mim, igual a ti, abre os olhos dele, lhe dá visão, leva-o num vale, e a única coisa que ele queria era que em todo o tempo ele aprendesse a ser profeta. Pastor, o que é que isso significa? O que Deus está tentando dizer a nós nesta manhã? O que Ele está dizendo é que se nós não entendermos as dores de Deus, também não poderemos ter uma palavra sobre as dores. Se tu não entenderes o que Deus está fazendo dentro da tua vida, tu não vais compreender a palavra que vai vir sobre a tua vida. Escuta, isso é revelação, irmão. Isso aqui não é coisa da minha cabeça. Isso é revelação de Deus. Experiência na revelação. Escuta, Deus só vai entrar com uma palavra na nossa vida quando nós entendemos onde nós estamos e as circunstâncias à nossa volta e o que estamos vivendo. Se tu não entenderes onde estás, a tua condição e o que Deus quer fazer, a palavra não vem.
Porque Deus, primeiramente, Ele precisou preparar o coração de Ezequiel. E só depois de preparar o coração de Ezequiel é que Deus se revela para Ezequiel. E só aí é que ele profetiza. E vê que Deus não leva o profeta Ezequiel a pregar num grande encontro. Deus não leva o profeta Ezequiel a ministrar para um grande auditório. Deus leva o profeta Ezequiel a um vale. E o vale cheira a morte. E o vale tem ossos. E os ossos estão secos. Sabe o que Deus está dizendo para nós nesta manhã? Não adianta a gente querer chegar a lugares altos sem ir primeiro aos lugares baixos. Não adianta a gente querer uma promoção de Deus e não aprender a descer aos lugares onde Deus quer que a gente deixe. Não adianta a gente subir no altar e pregar se nós não tivermos compaixão. Não adianta a gente querer fazer bem aos outros e não exercitar a nossa fé para com eles e o nosso amor e a compaixão para com eles. Olha para alguém nesta manhã e diz: tu precisas exercitar a tua compaixão e o teu amor. Eu estou fechando. Ezequiel agora está lá dentro, ele já entendeu. E Deus diz: profetiza ao filho do homem. Deus estava dizendo: Ezequiel, é a tua hora de ser profeta. Aprende que uma palavra tem poder quando nada parece fazer sentido. Quando nada parece que vai dar fruto. Então Ezequiel profetiza e diz: ossos, ganhem vida. Deus vai sempre precisar da tua boca para profetizar algo para a tua vida. Deus vai sempre precisar da boca de alguém para profetizar para a tua vida. Ah, pastor, mas eu oro, a minha oração é suficiente. Irmãos, tem gente que já está num estado que já ninguém pode profetizar para a vida dela, porque ela já aprendeu tudo. Isso não existe. Isso não há. Por muita comunhão, intimidade que tenhamos com Deus, quando Deus quer, Deus vai usar alguém para liberar uma palavra. Ezequiel era um profeta, sim ou não? Mas ele estava cheio da presença de Deus. Profetiza. E a Bíblia diz que quando ele profetiza, existe uma revolução no vale. Erebaço, os irmãos já estão a entender. Debaixo de uma palavra profética que está a ser liberada nesta manhã, tem vales aqui nesta manhã que vão sofrer uma revolução de Deus. Tem uma palavra sendo liberada para nós nesta manhã da parte de Deus. E essa palavra não é apenas para nós, alguns individualmente. Deus está prestes a liberar uma palavra sobre esse ministério, sobre o nosso ministério, sobre a nossa igreja, sobre a nossa congregação. Deus está dizendo para nós: também eu vos levei no vale, vos deixei no vale, mas ainda tem boca de profeta neste lugar. Ainda tem cordas que vão ser tiradas, instrumentos vão ser tirados dos salgueiros. Vai começar a haver de novo adoração. Vai começar de novo a haver louvor e vai brotar alegria nos corações. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Deus está dizendo para nós: aquilo que parecia não ter vida vai ter vida. Aquilo que não funcionava vai começar a funcionar. Aquilo que não frutificava vai começar a frutificar. E a Bíblia nos vai dizer que há um rebuliço dentro do vale. E os ossos, pastor, os ossos se juntam. E os ossos estão se a unir uns com os outros. E os ossos, pastor? E os ossos já estão juntos agora. E os ossos começam a estar ligados. Os ossos começam a estar juntos. Porque quando a gente se junta com aqueles que são carne com a nossa carne e osso do nosso osso, calabreneita, eu não sei quanto aos irmãos, mas para mim eu estou olhando para os meus irmãos e minhas irmãs, e isso me faz ver que a minha dor é a tua dor tem que ser a minha dor. Se eu não sofrer a tua dor, eu não sou crente de coisa nenhuma. Eu não posso ser profeta se eu não entender a dor da igreja. Eu não posso ser profeta se eu não entender a dor do meu pastor. Eu não posso ser profeta se eu não entender a dor de Deus para a igreja. Mas quando eu entendo o que Deus está falando, eu sou profeta. Eu sou profeta. Eu vou falar, eu sou profeta. Tu vais dizer, eu sou profeta. Eu sou profeta. Eu sou profeta. E debaixo da palavra se juntam os ossos. E mais, pastor, se juntaram os nervos. E mais, e se gerou carne. E mais, estava tudo junto, mas faltava vida. E agora o Senhor diz: fala que vai ter vida. E se enchem todos aqueles ossos. E do meio dos ossos secos se começa a levantar um exército. Sabe o que Deus está dizendo? Na verdade, aqueles ossos eram espirituais,
Na verdade, aquele vale era o vale que Israel estava vivendo. Na verdade, Ezequiel estava profetizando no Espírito. Mas a Bíblia nos vai dizer que terminou e houve o término do cativeiro da Babilônia e o povo voltou para Jerusalém. E se alegraram o seu coração porque eles retornaram no movimento sionista. Os judeus voltaram para a sua pátria. E a Babilônia caiu, a grande Babilônia caiu. A grande Babilônia foi destronada e o exército de Deus se levantou. Porque alguém teve a coragem e alguém teve a visão de profetizar sobre um vale de ossos secos.